As unidades, elas servem para expressar e comparar a medida de quantidades físicas. Todas as unidades elas podem ser expressas como combinação de 4 unidades fundamentais, que são o metro, que é para comprimento, o quilograma para massa, o segundo para tempo e o ampere para corrente elétrica. Então, por exemplo, a aceleração. A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, como vocês podem ver, uso o metro e o segundo. O Newton, por exemplo, né, o N, que a gente usa para força, se você pensar na fórmula da força, que é a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração, a unidade de Newton, então, vai ter isso da massa e da aceleração. Então, vai ter quilograma vezes metros dividido por segundo ao quadrado. Além disso, o sistema internacional também usa prefixos na frente dessas unidades, né? E aí nos exercícios de física, nas questões mais cobradas de vestibulares e na escola também, a gente vai acabar usando mais alguns prefixos do que outros. Então, não precisa saber todos, né? Decorar todos. O que a gente usa mais, geralmente, é o nano, que é 10 a menos 9. Então, nanômetros, por exemplo. A gente usa também bastante o pico, que é 10 a menos 6. A gente usa também bastante o mili. Usa também o cent, o deci. E também usa muito o quilo, né? Quilômetro, quilograma, que é 10 elevado a 3. A gente usa também bastante... E a gente usa também bastante o mega, que é 10 a sexta. Bom, indo agora para a cinemática, que é a parte que estuda o movimento dos corpos, mas sem se preocupar com as causas. Então a gente vai analisar a velocidade, deslocamento, posição, os gráficos também. A gente pode começar tentando entender a diferença entre deslocamento e distância percorrida. O deslocamento, ele tem a ver com a posição, a variação entre a posição final e a posição inicial do movimento. Então, se a gente chamar de S, né, isso que se refere à posição, então vai ser a S final menos S inicial, a posição final menos a inicial. Sempre que tem uma variação na física, a gente costuma usar o delta. Então, vai ser delta S. A gente poderia ter aqui também S2 menos S1, S3 menos S0. Qualquer variação a gente ia representar assim como delta alguma coisa. No caso, o delta S. E a distância percorrida é o total que andou, como o próprio nome diz, né? Então, qual que seria a diferença, né, entre o deslocamento e a distância percorrida? Não é a mesma coisa. Então, vou pegar aqui um exemplo. Vamos criar aqui um exemplo. Vamos supor que o movimento começou aqui na estrada, no quilômetro 50. E aí, esse carro saiu do quilômetro 50, ele veio até o 300. E aí ele voltou para o 110. Tá, então teve esse movimento aqui, saiu do 50, veio até o 300 e no fim parou no 110. Então, o deslocamento, que vai ser o final menos o inicial, né, que a gente está considerando aqui, o final foi 110. O inicial foi 50. Então, o deslocamento foi 60 quilômetros. Agora, a distância percorrida
ela foi maior do que isso. Por quê? Veio do 50 até o 300, isso aí já dá 250 quilômetros, e aí depois voltou para o 110. Então, qual que é a distância percorrida? Vai ser primeiro, né, para a gente ver o valor, 300 menos 150, andou 250 quilômetros nesse primeiro movimento. E aí voltou de 300 para 110. Né? Quanto que foi essa variação de 300 até 110? Foi 190. Então, o total que andou foi 250 mais 190. Então, aqui. Andou 440 quilômetros. Então, tem uma diferença muito grande entre o deslocamento e a distância percorrida. Dois conceitos que devem ser diferenciados e entendidos na física são os conceitos de vetor e de escalar, porque a física ela tem grandezas vetoriais e grandezas escalares. Um vetor é uma quantidade que tem magnitude, ou seja, um valor numérico, mas tem também uma direção e um sentido. Então, como exemplo, a gente tem a velocidade. Então, a velocidade, se você falar 5 metros por segundo, quando você fala 5 metros por segundo e ele é positivo, você está falando que para o sistema de coordenadas que você escolheu, esse corpo está se movimentando no sentido positivo com a velocidade 5 metros por segundo. Se você falar que a velocidade é menos 3 metros por segundo, você está dando aqui, né, um valor numérico e também um sentido. Esse menos 3 quer dizer que está indo no sentido oposto ao que você tinha escolhido. Então, o positivo estaria vindo para cá e o negativo é para a esquerda, no sistema que você escolheu. Então, a gente costuma usar, né, o sistema de coordenadas do eixo X como sendo positivo para a direita e negativo para a esquerda. Mas como é uma escolha, a gente pode escolher de outra forma. Pode escolher para o sentido contrário, como positivo, né, para a esquerda positivo e para a direita negativo. Como é uma escolha, você que pode decidir por isso, mas já estamos mais acostumados a usar esse sentido. E também tem que prestar atenção para se todo o resto vai se adequar àquela escolha que você fez. Você tem que tomar cuidado para permanecer com a escolha de sentido que você fez no começo, permanecer até o final. Mesma coisa para movimentos na vertical. Se vai ter um sentido, né, uma direção, a direção vertical, sentido positivo, você escolhe ou subindo ou descendo, e o negativo vai ser o contrário daquilo. Então, se escolher o positivo para cima, o negativo vai ser para baixo. Outro exemplo de vetor é da aceleração, né? Uma aceleração. Então, são essas grandezas que dependem de um sentido. Força também, vou colocar aqui F igual a mais 4 newtons. Então, de acordo com o sentido que você escolher como positivo ou negativo. Já um escalar é algo que é uma quantidade que ela tem uma magnitude, um valor numérico, mas não tem uma direção. Então, um exemplo comum é a massa. Né? Se falar 70 quilos, não é 70 quilos positivo ou negativo para cima, sabe? Não é 70 quilos para cima ou 70 quilos para baixo. É só 70 quilos. No caso, a gente tem também calor. Calor é um escalar. Então, calor, se eu colocar aqui 12 joules ou 12 calorias, né, são valores diferentes, né, mas a unidade, só para mostrar que poderia ser outra unidade de calor.
Se colocar menos 12 joules, você vai pensar assim, ué, como assim menos 12 joules? Então é um vetor porque tem um sinal aqui. Não, o vetor não é só o sinal, é a questão de ter também uma direção e sentido. Quando eu coloco aqui menos 12 joules, o que eu estou falando aqui é que perdeu esse calor, perdeu 12 joules, então por isso o menos. Então não é porque tem sinal que é um vetor. O vetor está atrelado a isso de ter uma direção e um sentido. Um outro exemplo seria a carga. Então, a carga é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aqui, essa carga ela é negativa, mas ela não é uma direção da carga, não é um sentido. Esse menos é só para dizer que ela é negativa, porque tem carga que é negativa e tem carga que é positiva. Positiva. Então, prestar atenção nisso do vetor, ele tem a ver com essa questão de ter uma direção, não só porque tem sinal ou não, porque o sinal pode significar outra coisa, né? Como mostrei aqui que tem escalares com sinais negativos, mas isso não é a direção. Então, vetor está ligado à direção, escalar não. Escalar não tem direção. Então, continuando aqui de tempo, no caso, né, de cinemática, a gente vai usar muito essa ideia de tempo para calcular as velocidades, as acelerações. E aí, como foi mostrado, na física a gente usa o delta para mostrar que é uma variação. Então, delta t vai estar representando um tempo posterior menos um tempo anterior àquilo. Ou, né, um TF menos um T0. Ou um T5 menos um T2, sei lá. Vai T5 menos T3. Então, esse delta, né, aqui no caso do tempo, é um tempo menos um outro tempo. A velocidade média é um vetor e ela vai usar o deslocamento. O deslocamento também é um vetor, tá? Que eu não tinha escrito aqui antes, mas ele também é um vetor. Porque ele vai ter um sentido do movimento, se foi para frente, se foi para trás, então é um vetor. E aqui dividido pelo tempo, né? Ou se for um movimento na vertical ou na horizontal, aí a gente escolhe se vai ser x ou y. Se for na horizontal, o x. Então vai ser delta x sobre delta t. Então isso seria a velocidade média. A velocidade instantânea, aí a gente já entra na física de nível superior, porque ela envolveria um limite e derivadas, né? Mas, resumidamente, a velocidade instantânea é a velocidade num instante específico ou a velocidade média para um tempo infinitesimal, para um tempo bem pequenininho, né? Isso que seria esse limite aqui. É quando o tempo, essa variação de tempo, ela é tão pequena que ela se aproxima de zero. Então, é para um instante específico, né? Um tempo muito perto do outro. Isso que seria a velocidade instantânea. Essa análise, assim, envolve coisa de nível superior, então a gente não vai entrar nisso. E aí tem um conceito que em português costuma se chamar de rapidez, mas também não é muito comum falar disso, e em inglês é o que se chama de speed. Que a rapidez é o escalar da velocidade, né? Que a velocidade é um vetor e a rapidez seria esse escalar, ou seja, não tem uma direção. Então, rapidez instantânea seria a magnitude da velocidade instantânea e a rapidez média, ela é a distância total percorrida dividida pelo tempo. Então, pode ter questão que vai cobrar a rapidez média, que seria a distância total dividida pelo tempo, só que talvez eles
cometam o erro de chamar de velocidade média, né? E aí, não necessariamente o erro, mas que pode gerar mais confusão, porque tem essa diferenciação entre velocidade, que é um vetor, e rapidez. Então tem que ficar atento se na pergunta o que está querendo é a velocidade que mede a distância total percorrida pelo tempo, que seria a rapidez, ou se está pedindo a velocidade, o vetor, né? Que seria o deslocamento dividido pelo tempo.